Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? EBD Online. E hoje nós estamos chegando à nossa lição de número 11 e também ao nosso 10º e último mandamento. A nossa lição de número 11 é a nossa antepenúltima lição. Então nós estamos chegando ao finalzinho dessa revista e nos preparando já para ingressarmos aí em novos estudos daqui 3 semanas. Mas hoje nós vamos meditar lá em Êxodo, no capítulo de número 20, no versículo de número 17, sobre o tema olhos cobiçosos. Você está aí com a sua revista? Se você está, abra aí na página 52, olhos cobiçosos, lição de número 11, Êxodo 20, versículo 17, diz assim: não cobiçarás a casa do seu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Domingo, primeiro dia da semana. Como é bom acordarmos na presença do Senhor, colocando diante dele tudo aquilo que nós vamos viver no decorrer dessa semana que está começando hoje. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor, e eu tenho certeza que hoje o Senhor deseja trazer uma palavra especial ao nosso coração. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor pela nossa escola bíblica dominical. A nossa aula que começa hoje, ó Pai, começa nessa manhã. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja falando aos nossos corações aqui nessa manhã. Fala aos corações daqueles que estão me acompanhando aqui pela rede, ó Pai, mas abençoa também aqueles que estão lá na igreja, na aula presencial. Cuida de cada um de nós. Esteja forjando o nosso coração, ó Pai, ao gosto do Senhor. Que nós possamos vencer, ó Pai, os pecados listados aqui na nossa lição de hoje. Que possamos crescer, que possamos, ó Pai, caminhar na Sua presença com muita firmeza e sabedoria para a honra, para a glória do nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor fale conosco. Quero ainda, ó Pai, nesse momento, entregar cada irmão que está aqui nos acompanhando nessa manhã. Aqueles que estão em seus lares, ó Pai, que o Senhor esteja os alcançando, que o Senhor esteja indo até as suas casas, acampando os seus anjos ali nesses lugares. Abençoe os seus filhos, ó Pai, que possamos realmente estar na presença do Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Olhos cobiçosos. E nós vamos pegar aí o comecinho do nosso versículo, onde diz: não cobiçarás. Não cobiçarás. Eu quero começar dizendo para você que quem não consegue observar o 10º mandamento, nós já vimos 9 mandamentos aí para trás, dificilmente vai obedecer os outros 9. Presta atenção nisso. Isso aqui é muito interessante. Eu não sei se você já percebeu, mas o 10º mandamento, ele é intimamente ligado com os outros 9 mandamentos. Ele vai nos remeter a cada um dos outros mandamentos. Pastor, não vai não? Ah, vai. Vai sim. E você deve me acompanhar. Olha só, quando nós olhamos para o primeiro mandamento, né, a cobiça, nós estamos no 10º mandamento, não cobiçar. E aí ele fala de muitas coisas. Mas a cobiça, ela é um pecado, né? Ela é um sentimento que nos domina, completamente contrário à vontade do Senhor. Então, assim, os olhos cobiçosos, eles vão desejar além daquilo que Deus deseja nos dar, não é? Então, assim, aquele que é cobiçoso, Deus ele deseja nos dar algumas coisas segundo os seus propósitos. Aquilo que nós temos, aquilo que nós alcançamos, são dádivas do Senhor.
O que eu darei ao Senhor por aquilo que Ele me tem feito? Não é verdade? Há coisas que Deus planejou para nós, porém há coisas que Ele não planejou, que não são para nós. Quer um exemplo aí? Talvez Deus não planejou para você e para mim termos um helicóptero, termos uma lancha, termos uma casa na praia, não sei. E aí, aquele que tem cobiça, se Deus não planejou aquilo para nós, ele vai querer além daquilo que Deus planejou para a nossa vida. E aí, se ele não alcançar essas coisas em Deus, ele pode em algum momento buscar essas coisas em outros deuses. E aí nós quebramos o primeiro mandamento. Tá vendo como que o 10º mandamento é intimamente ligado ao primeiro mandamento? Quem cobiça vai querer ter outros deuses. Afinal de contas, outros deuses nos prometem outras coisas que talvez Deus ele não tenha preparado para nós. Os olhos cobiçosos, eles vão desejar manipular os ídolos, porque os olhos cobiçosos vão querer tudo, Tudo aquilo que Deus não planejou para nós. Os olhos cobiçosos, meus irmãos, ele vai também utilizar até mesmo o nome de Deus para conquistar as coisas de outras pessoas, Porque quando nós cobiçamos, nós queremos aquilo que é do outro, não é verdade? Os olhos cobiçosos, eles vão trabalhar sem parar. Tem muita gente que é assim, cobiça muitas coisas, quer muita coisa, e aí já não guarda o mandamento do sábado, do domingo, o mandamento do descanso, porque ele vai cobiçar muitas coisas e vai trabalhar de uma forma exacerbada, além daquilo que Deus planejou para nós, porque Deus planejou o descanso para nós, e ele vai trabalhar ali numa luta sem fim para ter aquilo que ele deseja. Olha a cobiça interferindo também no mandamento a respeito do descanso. Então ele vem, meus irmãos, o 10º mandamento ele vem nos mostrar que ele está ligado a cada um dos outros mandamentos. Os olhos cobiçosos, eles vão desonrar as pessoas, até mesmo os nossos pais. Os olhos cobiçosos vão querer tudo a qualquer preço, poderão até matar para alcançar aquilo que deseja. Os olhos cobiçosos vão querer tudo ao ponto de até mesmo adulterar, não é verdade? Os olhos cobiçosos vão até mesmo furtar para ter aquilo que ele deseja. Os olhos cobiçosos, eles vão mentir, vão dizer falsos testemunhos, Aqueles que têm um olhar cobiçoso vão falar falsos testemunhos para chegar naquilo que eles cobiçam, vão mentir até chegar e alcançar aquilo que ele cobiça. E assim nós podemos ir mandamento por mandamento. O 10º mandamento, ele está intimamente ligado aos demais mandamentos. Então o 10º mandamento, ele é uma censura. Vem para cá, olha para mim. O 10º mandamento é uma censura ao culto das coisas, ao culto do materialismo. Há, meus irmãos, um sentimento materialista em nós. Queremos ter as coisas. Isso não é necessariamente ruim, mas quando nós queremos ter aquilo que é do outro, aí nós começamos a incidir no pecado. Então, meus irmãos, em que implica o 10º mandamento? Em primeiro lugar, lá na página 53, você pode ir comigo lá para o tópico 1, você vai ver que o primeiro mandamento, não cobiçar, é uma luta pessoal para que os olhos não contaminem o coração. Aquilo que nós desejamos, normalmente desejamos pelos olhos, Vemos, ficamos doidos com aquilo, queremos aquilo para nós. Então esse mandamento ele vai nos remeter a uma luta do nosso olhar, para que o nosso olhar não contamine o nosso coração. Dizem que o maior vencedor, ele não é aquele que vence os outros, mas ele é aquele que vence a si mesmo. Viver o 10º mandamento é uma luta diária contra nós mesmos. Viver o 10º mandamento significa, meus irmãos, vencer as nossas próprias inclinações, os nossos próprios desejos, a nossa própria cobiça. A cobiça nada mais é do que o nosso próprio impulso em querer aquilo que é do outro.
Então esse mandamento ele nos remete a uma grande luta, né? A uma grande batalha. O 10º mandamento ele é um alerta para essa batalha interna dos olhos contra a alma. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que ela falou sobre algumas pessoas que caíram no pecado da cobiça. E o pecado da cobiça ele não demorou a surgir, né? Ele surgiu lá atrás. Ele surgiu logo no Jardim do Éden. Quando nós olhamos lá para Gênesis capítulo 3, versículo de número 6, nós vemos que no jardim havia o fruto do conhecimento do bem e do mal. Havia também ali o fruto da vida, né? Da árvore da vida. E os olhares de Adão, os olhares de Eva cobiçaram aqueles frutos. A árvore da vida não era uma fruta ruim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal era, e Deus proibiu taxativamente que eles comessem esse fruto. E é aí que eles cobiçaram, né? Tem um ditado popular que diz que proibido é mais gostoso, não é? E aí Adão e Eva foram por esse caminho. Se Deus proibiu, é aí que eu quero. Ficaram tentados, ficaram cobiçados, queriam aquele fruto que não lhes pertencia, porque Deus não permitiu esse fruto a eles. E aí comeram, caíram no pecado. Para que não cobiçassem o fruto da árvore da vida, Deus removeu aquela árvore do jardim. A palavra nos diz lá em Apocalipse que essa árvore reside na Nova Jerusalém, né, para que eles não comessem esse fruto e vivessem eternamente no pecado, como os demônios. Mas a Bíblia dá outros exemplos. Quando nós olhamos lá para a história do rei Acabe, você conhece a história dele, né? Um rei mau. O rei Acabe, ele desejou as vinhas de um homem chamado Nabote. E olha só, presta atenção nisso, como que a cobiça ela é forte. Diz o texto bíblico lá em 1 Reis, capítulo 21, nos versículos 1 a 7, você pode ler na sua casa depois, que o rei Acabe desejou tanto as vinhas de Nabote, e Nabote não queria, né, se desfazer das suas vinhas, que ele perdeu a fome, a cobiça, o desejo de ter aquilo que não lhe pertencia, tiraram a fome de Acabe. Já pensou como que a cobiça ela pode ser prejudicial ao ser humano? E é por isso que esse 10º mandamento ele vem, meus irmãos, a nós fazer um alerta. Cuidado com esse sentimento, cuidado com esse pecado. Não cobice a casa do seu próximo. E quando a gente lê isso, a casa do seu próximo, não cobice nada do seu próximo. Tanto que o escritor bíblico Moisés, ele vem explicando para nós. Não cobice a casa do seu próximo. Entenda como não cobice nada do seu próximo. Não cobiçarás a mulher dele, nem o servo dele, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Trazendo para os dias de hoje, não cobice o carro do seu vizinho, não cobice a casa do seu vizinho, a esposa do seu vizinho, não cobice a bicicleta do seu vizinho, a moto do seu vizinho, não cobice o estilo de vida do seu vizinho. É mais ou menos isso que Moisés está nos dizendo aqui no 10º mandamento que o Senhor lhe entregou. Mas a Bíblia ela fala então de Adão e Eva, a cobiça deles. A Bíblia fala também da cobiça de Acabe. Mas a Bíblia também fala da cobiça de Acã. Lembra da capa de Acã? A capa que Acã roubou. Está lá em Josué, no capítulo 7, no versículo de número 21, não é? Onde o povo de Deus ia travar uma batalha ali com o povo inimigo, ali em Jericó. E havia uma ordem divina para que eles não ficassem com os despojos de guerra, né? Quando eles invadiam uma cidade, era muito comum nas guerras antigas, quando você vencia a guerra, tomar os bens daquele povo para você. Mas Deus deu uma ordem e disse, olha, tudo que tem aqui em Jericó é imundo. Está lá em Josué capítulo 6, 17 a 21, depois você lê na sua casa, para a gente ganhar um pouco de tempo, Josué 6, 17 a 21. Então Deus diz assim, olha, não fiquem com nada que é desse povo de Jericó. Destruam tudo, porque é tudo pecaminoso. Mas Acã, ele viu uma capa muito bonita, uma capa que valia muito din-din, não é? E aí ele pegou aquela capa para si e escondeu. Eu não sei o que Acã pensava em pegar aquela capa, né? Em cobiçar e furtar aquela capa. Talvez ele queria o bem-estar da família dele,
Talvez ele queria segurança financeira. Quem de nós que não quer isso? Todos nós queremos, e a Bíblia não fala que essas coisas são pecado, não é? Queremos bem-estar, queremos o bem da nossa família, queremos segurança econômica. Só que o 10º mandamento ele não está proibindo isso. O 10º mandamento está proibindo desejarmos aquilo que não é destinado a nós. Deus não permitiu que o seu povo ficasse com os despojos de Jericó. Tudo deveria ser destruído, mas Acã desejou e usurpou aquela capa. E nós sabemos, meus irmãos, que ele pagou, né? E pagou pesado pelo seu pecado. Ainda nos dias atuais, meus irmãos, as pessoas elas pensam muito como Acã. Quando Deus ele disse para o povo que eles não deveriam ficar com despojo de guerra, o que Deus queria dizer é que eles deveriam confiar na providência do Senhor. E não naquilo que eles poderiam tomar ali naquela guerra, não é? E tem muita gente ainda hoje que é assim. Não confia na providência do Senhor, deseja tudo que é dos outros, não é? Cobiça tudo aquilo que não lhes é destinado, que não lhes pertence, ainda nos dias atuais. Meus irmãos, os olhos cobiçosos não desejam apenas aquilo que é estritamente necessário, não é? Eu falei aqui que desejar uma segurança econômica não é errado, não é mesmo. Mas os olhos cobiçosos, eles não desejam aquilo que é necessário. Eles desejam até mesmo aquilo que não precisam. Eles querem por querer, querem o que é do outro, porque o outro tem, eu quero ter também. E isso é pecado, não é? O 10º mandamento vem nos dizer, cuidado com isso. Cuidado, não cobice aquilo que não te pertence. A única forma de obedecer ao 10º mandamento é ter um descanso tão intenso no Deus sustentador, que não haverá espaço no interior, ainda que os olhos atuem para a cobiça. Salmo 37, versículos 3 e 5 nos fala sobre isso. Então, meus irmãos, esse 10º mandamento, ele vem nos ensinar a dependermos totalmente do Senhor. Quando dependemos totalmente do Senhor, não temos outros deuses diante do Senhor. Quando dependemos totalmente do Senhor, guardamos um dia na semana para descansar, sabendo que Deus vai nos dar o sustento com os outros 6 dias da semana que nós temos para trabalhar. Quando nós dependemos do Senhor, nós não cobiçamos a mulher do próximo porque sabemos que Deus destina alguém para nós. Quando nós não cobiçamos, né, aquilo que é dos outros, mas confiamos e dependemos do Senhor, não buscamos ídolos e por aí vai. Por aí não mentimos, honramos os pais. Então, meus irmãos, esse 10º mandamento, ele vem ser a cereja do bolo. Ele é importantíssimo para que a gente respeite os demais mandamentos. E a palavra de Deus, ela nos ensina, né, que quando nós quebramos um dos 10 mandamentos, quebramos toda a lei. Quando guardamos os 10 mandamentos, guardamos naturalmente toda a lei. O 10º mandamento, ele é muito importante. Segundo, lá na página 53, vai nos dizer assim, não cobiçar é uma luta para que a inveja, presta atenção aqui, hein? Para que a inveja pelo sucesso do próximo não invada o nosso coração. Vem cá, vem pra mim. Você conhece alguém invejoso? Conhece alguém invejosa? Você não é invejoso não, né? Olha lá, hein? Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Não devemos cobiçar aquilo que é dos outros. Mas todos nós conhecemos alguém invejoso, não é verdade? Você deve conhecer alguém que quer tudo que é dos outros. Tem muita gente assim por aí. E tem gente, a inveja, ela está ligada diretamente ao 10º mandamento. A questão da cobiça. Cobiça e inveja são praticamente sinônimos. E a inveja, ela domina o ser humano. A inveja, ela leva o ser humano a fazer coisas que ele não queria fazer. Talvez se você já invejou alguém, você em algum momento se pegou com pensamentos ruins, você se pegou fazendo coisas que não deveria fazer, porque você estava sendo controlado pelo sentimento da inveja.
né? É um sentimento demoníaco que nós devemos ter muito cuidado com ele. E a raça humana, ela é dominada por um espírito de concorrência. As pessoas concorrem sempre, né? Uma quer ser melhor do que a outra. E aqui entra a inveja. E aí você pode até dizer para mim assim, ah, pastor, mas eu não tenho nada para alguém invejar. As pessoas têm que invejar quem é rico, né? Quem vai invejar pobre, invejar a pobreza, mas não é bem assim não, né? As pessoas invejam qualquer coisa. Inclusive, pessoas ricas podem invejar pessoas que não têm muitos recursos materiais. Você sabia? Uma pessoa rica pode não ter, por exemplo, um bom casamento. Você é pobre, tem um casamento saudável, a pessoa rica pode invejar o seu casamento. Eu me lembro, meus irmãos, de uma história muito tempo atrás. Quem é minha ovelha há mais tempo, aí, há uns 10 anos, né? Vai se lembrar que logo quando eu cheguei na igreja, um pouco depois, eu tinha um Fusquinha, né? Um Fusca bege, alabastro, né? Lindo, carro. É um carro, meus irmãos, que é o desejo de qualquer pessoa. Quem que não olha na televisão e fala assim, olha, eu quero um Fusca bege alabastro? Meus irmãos, não é necessariamente o carro de consumo de todo mundo, apesar que para mim é um carro muito legal. Na verdade, eu até queria tê-lo de volta, não é? Ou um outro Fusquinha. Mas não é necessariamente o carro do sonho de todo mundo. O que você quer? Você quer ter um Fusca ou você quer ter uma Hilux? Você quer ter um Fusca ou você quer ter um Ford Fusion? Você quer ter um Fusca ou você quer ter uma Captiva? Você quer ter um Fusca ou você quer ter, sei lá, pega um outro carrão desse aí, né? Um iX35. Você quer ter um Fusca ou você quer ter um Cobalt? Você quer ter um Fusca ou uma HB20, né? Não é muito difícil fazer a escolha, né? Eu não sou diferente de você. Gosto do Fusca? Gosto. É bonitinho? É muito simpático. Mas você quer o Fusca ou você quer um Corolla? É lógico que eu quero o Corolla, não é? Mas eu tinha um Fusca bege alabastro, extremamente silencioso, não é? Ligava assim, parecia que estava trovejando, né? Você deve se lembrar dele, ele tinha um barulho muito forte, tinha uma buzina que lembrava muito aquele negócio, um apito de navio, né? Mas aí eu tinha um vizinho, e esse vizinho cresceu os olhos no meu Fusca, e ele começou a querer o Fusca de todo jeito, e ele fez várias propostas no Fusca. Eu não estou brincando com você quando eu digo que eu gostava do Fusca, né? Era Fusca, mas era meu, né? Gostava dele, não queria vender. Se eu quisesse vender, o que eu faria? Colocaria uma placa de venda dele. É ou não é verdade? Se você tem alguma coisa e você quer vender, o que você faz? Você divulga. Se você não está divulgando, você está querendo vender? Não. Mas ele cismou que ele queria meu Fusca. E ficou ali, né, enchendo a paciência, querendo o Fusca de todo jeito, até que eu bati o martelo e falei que não ia vender o Fusca para ele. Passou um mês mais ou menos, ele apareceu com um Fusca quase igual, um pouco mais escuro. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, né? A inveja, ela tá aqui, a cobiça, ela tá aqui, tá vendo? Você não precisa ser rico, você não precisa ter um Corolla. Porque, meus irmãos, podemos ter pouca coisa, mas se temos coisas boas, ainda que sejam coisas imateriais, como uma boa família, como um bom relacionamento, tenha certeza que você será invejado em algum momento, não é? Claro que se você tem uma Ferrari, você vai ser invejado de qualquer jeito, não é? Mas mesmo que você não tenha, você será invejado em outras coisas. Às vezes você não é invejado por algo que você tem, mas você é invejado por algo que você sabe fazer, não é? E aí as pessoas têm inveja disso. Às vezes você fala bem, às vezes você escreve bem, às vezes você faz um artesanato, às vezes você faz isso ou aquilo, às vezes você canta bem, e aí o outro começa a falar mal de você, porque no fundo ele tem inveja de você. E aqui a palavra de Deus, ela vem nos dizer isso, né? Que não cobiçar é uma luta contra a inveja, para que a inveja ela não invada o nosso coração. Nós sabemos, meus irmãos, que quando olhamos para a palavra de Deus, sabemos pela palavra de Deus que esse é o pecado inicial. Pastor, o pecado inicial não foi o pecado de Adão? Sim, né? O pecado aqui na terra foi a cobiça. Mas coincidentemente o pecado inicial, ele começou, foi no céu.
né? Não foi aqui na Terra. Foi quando Lúcifer, vendo a majestade de Deus, cobiçou, desejou aquilo para si. Os anjos reverenciam o Senhor. Todos estavam ali diante de Deus com extrema reverência e adoração. Lúcifer viu aquilo e ele quis para ele, desejou para ele. Você lembra de um personagem que tinha, eu não lembro mais qual programa, não sei se era na Praça, não sei se era na Zorra Total, que era o Zeca Pimenteira, né? Lúcifer, ele olhou a glória de Deus e falou, eu queria ter uma glória assim, né? Lembra do personagem? Pois é. E foi aí que começou a queda do diabo. A queda do diabo começou com a sua cobiça. Isso serve como um alerta para nós. Se o diabo caiu pela cobiça, nós também podemos cair por causa da cobiça. Quando nós olhamos para Caim, nós vemos a queda de Caim, e a queda de Caim ela foi motivada pela cobiça. Seu irmão adorou o Senhor, Deus se agradou da sua adoração. Caim desejou estar no lugar de Abel. E aí caiu. Então, meus irmãos, esse mandamento ele é muito importante. Porque não existe ser humano que não seja tentado pela cobiça. Eu não sou pastor. Se você está dizendo que não é, então você tem um outro pecado, que é o pecado da mentira também, do falso testemunho, né? Que nós vimos alguns mandamentos atrás. Todo ser humano, basta estar vivo, ele pode ser tentado pelos olhos, pelo coração, a se entregar à cobiça. Então, o mandamento de Deus é claro. A ordem é vigilância. Vigiai, não é? Para que não caiamos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquilo que não pertence a nós não pertence. Pastor, mas eu tinha tanta vontade de ter um carro melhor. Desejo e cobiça não é a mesma coisa. Guarda isso no seu coração. Desejo é uma coisa, cobiça é outra coisa. Desejar é querer alguma coisa, é lutar por aquilo, é trabalhar aquilo, é almejar por aquilo, é se esforçar por aquilo. Cobiça é querer aquilo que pertence a outra pessoa. É completamente diferente. Consegue entender isso? Entenda isso. O 10º mandamento é claro, quando ele diz que é pecado cobiçar a casa do próximo, né? E isso implica em dizer que não se deve ter olhos cobiçosos nas coisas do outro. Não devemos ter olhos cobiçosos naquilo que não nos pertence. Mas preciso correr um pouco com a nossa lição, então eu te convido agora a pegar a sua revista, página 55, e a irmos lá para o 3º ponto da nossa reflexão e último. Não é o que eu acabei de citar. Muito importante, não confundirmos. Podemos desejar, mas nunca cobiçar. O Senhor, através do 10º mandamento, ele nos exorta que cobiçar é uma espécie de desejo caótico, que busca intensamente algo que não se tem. Os olhos cobiçosos provocam um sombrio e inquietante desejo no íntimo. O derradeiro mandamento, ou seja, o 10º mandamento, não trata dos atos externos, mas das sórdidas vontades internas, porque a cobiça, a inveja, ela é um sentimento podre e proíbe desejar pecaminosamente os bens do vizinho. Mas você pode desejar ter coisas boas, você pode desejar ter coisas melhores, você só não pode desejar aquilo que pertence aos outros. Deseja ter uma vida melhor? Deseja um carro melhor? Deseja condições melhores? Trabalhe, ore, busque, se esforce, se dedique, mas busque aquilo que é seu mesmo, não dos outros. Meus irmãos, quando nós olhamos lá para Lucas, no capítulo 12, nos versículos 13 a 21, nós vemos que a cobiça é algo terrível. Tem gente que vive cobiçando aquilo que é dos outros. E se ela morresse hoje, ela nada teria, não é? Nós podemos ter tudo, cobiçar ou até mesmo alcançar tudo. Mas se hoje pedissem a nossa alma, o que nós faríamos? Lucas ele nos leva a essa reflexão
lá no seu capítulo 12, nos versículos 13 a 21. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele disse que de ninguém ele cobiçou a prata, nem o ouro, nem a veste. Paulo não cobiçou nada de ninguém. Como que nós podemos desejar as coisas sem pecar? Como? Como podemos desejar as coisas sem pecar? Nosso primeiro desejo deve ser o buscar a Deus e a sua justiça. E aí as demais coisas nos serão acrescentadas. Esse é o segredo. Quando buscamos o Senhor em primeiro lugar, guardamos ali o primeiro mandamento, com todo carinho. As demais coisas, as coisas que nós desejamos, não as coisas que nós cobiçamos, mas que nós desejamos, elas são e serão conhecidas do Senhor e nada nos faltará. O Senhor nos dará, juntamente com a nossa fidelidade, todas as outras coisas as quais nós tanto desejamos, sonhamos, buscamos. Tá vendo como que sonhar e cobiçar são coisas completamente diferentes? Você pode sonhar, você deve colocar os seus sonhos diante do Senhor. Os seus sonhos podem ser colocados diante do Senhor, mas as suas cobiças não. Como colocaríamos diante do Senhor coisas podres, Coisas nefastas, coisas ruins? Não podemos. Mas aquilo que é bom, como é bom sonhar, como é bom desejar, como é bom buscar coisas maiores. Essas coisas devem ser colocadas diante do Senhor e certamente o Senhor, segundo os seus propósitos, Ele nos dará se for da sua vontade. Concluindo, meus irmãos, como agir para que os olhos não contaminem o coração? Para pensar e agir. A melhor saída para não pecar pelo desejo desenfreado é, ao orar a Deus, não suplicar que Ele realize os nossos desejos, mas que Ele cumpra a sua vontade em nós. Amém? E eu quero terminar dizendo para você que a cobiça é o oposto da generosidade. Deus ele não nos chama para cobiça. Deus ele não nos chama tanto para ganhar, mas Ele nos chama para dividir. Não é verdade? Deus é o maior exemplo. Ele é o grande e verdadeiro doador. Ele é aquele que divide, Ele é aquele que doa. E Ele nos chama para isso também. Então cobiça não, Generosidade sim. Para isso que o Senhor tem nos chamado. Olhos cobiçosos, fujamos desse pecado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque nós chegamos ao 10º e último mandamento. Quantas coisas o Senhor falou conosco até aqui. Como foi, ó Pai, e como é importante cada um dos mandamentos que o Senhor nos deu. Na lição de hoje, ó Pai, o Senhor nos ensina a não cobiçarmos aquilo que não nos pertence, aquilo que é dos outros. Mas o Senhor também nos ensina a sonharmos, a colocarmos os nossos desejos diante do Senhor, a buscarmos, ó Pai, coisas melhores para a nossa vida em um estado de santidade. Que possamos fugir da aparência do mal, fugir da cobiça, fugir da inveja e colocar tão somente os nossos sonhos diante do Senhor. Mais do que desejos, nos ensine a termos, ó Pai, generosidade. Desejar não é pecado. Almejar, sonhar não é pecado. Porém, meu Senhor, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que além desses desejos, o Senhor coloque em nós muito mais abundante a generosidade, o desejo de repartir e doar, porque é para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que o Senhor tem nos chamado. E o seu Filho Jesus é o maior exemplo, Pai. O Senhor dividiu conosco aquilo que de mais precioso o Senhor possui. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus pela nossa lição. Quero apenas dar uma palavra para você, Você que está nos acompanhando aí online, já foi vacinado, não pertence ao grupo de risco, já passou aqueles 15 dias ali da segunda dose da vacina,
venha celebrar conosco nos cultos presenciais, nas EBDs presenciais. Certamente Deus falará muito ao seu coração. Os cultos online são uma bênção, a EBD online é uma bênção, mas não substitui o congregar, não substitui a unidade, a união no corpo. É na comunhão que há bênção e vida para sempre. Mas se você percebe que você já não está correndo mais tanto risco, está vacinado, está imunizado, não tem doenças pré-existentes, venha celebrar conosco. Estamos guardando todas as normas de segurança e de saúde. Certamente o Senhor tem muita coisa para falar ao seu coração ali na nossa casa, ali no nosso templo, né? Não troque os cultos online e EBD online pelo culto presencial, né? Às vezes a gente percebe que tem muita gente fazendo isso, né? Eu vou servir a Deus aqui de casa, agora a igreja está na minha casa. Entenda que o culto online, a EBD online, não é uma substituição da igreja. Ela é uma ferramenta para aqueles que são do grupo de risco, não é? Então, que possamos agir com sabedoria diante do cenário que nós estamos vivendo. Logo mais, às 19 horas, às 17 para quem está no culto online, às 19 para quem está no culto ao vivo lá pelo Facebook ou no culto presencial na igreja, seguimos com a nossa série Campeões. E hoje eu quero falar com você sobre Josué e Caleb, os campeões da perseverança. Tenho certeza que Deus tem uma palavra muito especial ao seu coração. Então nos vemos já já. Beijo no coração. Até lá. Johnny! Venha, Johnny! O mundo acabará amanhã de manhã. Pequeno jornaleiro, o mundo acabará amanhã de manhã. Hey Johnny, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram avisar assim tão de repente. Você não estava preparado. Passou a vida juntando riquezas. Alguém já lhe disse? Pode comer 20 pratos por dia. Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Notícias lhe trago, Johnny. Prepare seu caminho, que aproveita ter o mundo inteiro e perder sua alma. O que daria um homem em troca de sua alma? Já é tempo de olhar pra dentro, ser muito mais que ter. Ninguém pode comer 20 pratos por dia. Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Esta noite pedirão sua alma, louco. Pobre Johnny nem sabe que tem uma alma. Johnny, Johnny, esta noite Johnny pedirão sua alma. Johnny, Johnny, esta noite Johnny pedirão sua alma.
faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu